Tá. Eu quero agradecer a todos, eu apresentando isso em conjunto com a Maíra. A Maíra é nossa estudante de mestrado que está interessada nesse tema de probabilidade, fundamentos da probabilidade, questões contra e a favor. O que eu vou mostrar aqui é uma coisa importante, eu acredito, para o que vem depois, que é a questão do suporte probabilístico para a indução e a prova, a alegada prova de Popper e Miller, David Miller e Karl Popper, de que é impossível haver um suporte probabilístico para a indução. Então, de certa maneira, eles estariam resolvendo um dos problemas clássicos que, como o Silvio mostrou, vem desde Hume e antes. Hume foi um que reformatou o problema. Eles estariam, de certa forma, resolvendo esse problema, entre aspas, porque as aspas nós vamos ver por que elas se justificam no correr do argumento. Bom, tem muita coisa por trás disso, né? Eu estava dizendo aqui rapidamente para o professor Júlio Stern que, para começar, tem uma questão complicada, que é a probabilidade desde Leibniz. Probabilidade é vista de duas formas diferentes, né? Ela é vista de um ponto de vista epistêmico, do ponto de vista da lógica. Do ponto de vista epistêmico, quer dizer, probabilidade pode ser vista como um valor atribuído a sentenças lógicas da lógica clássica, né? Então eu tenho sentenças, e essas sentenças aqui adquirem um valor probabilístico. Por outro lado, então são sentenças que são mensuradas, etc., sentenças que exprimem acontecimentos. Por outro lado, os estatísticos, os engenheiros e os físicos não estão minimamente interessados nessa vertente. Para eles, probabilidade é uma teoria matemática muito parecida com a topologia. Tem axiomas, né? É uma espécie de topologia, uma medida, né? É uma medida, um tipo de medida que se expressa em cima de conjuntos. Todos os exemplos de estatística são assim: um conjunto de dados caíram no par, quantos par, vai lá, faz a frequência e tal. Então é conjuntista. Essas duas visões se comunicam até um certo ponto, mas eu tenho dúvida de que elas se comunicam de maneira perfeita. Eu acho que tem, em algum momento, isso aí quebra, essa união quebra e cada um está falando de uma coisa. Principalmente quebra se você mudar a lógica de base. Como é que eu vou mudar? Que história é essa de mudar a lógica de base? A história de mudar a lógica, se eu começar a falar aqui, eu vou mudar o assunto, eu não vou mostrar Popper, mas rapidamente eu vou esclarecer uma coisa. A ideia de mudar a lógica de base é muito simples. Se é que a probabilidade generaliza a lógica, e nós temos várias lógicas disponíveis no século XXI, tem dezenas de lógicas: lógica paraconsistente, intuicionista, lógica difusa, lógica multivalente, etc, uma montanha delas. Se é que a probabilidade generaliza a lógica, por que é que eu não posso pensar em probabilidades trivalentes, paraconsistentes, intuicionistas, etc. Posso perfeitamente bem. Matematicamente, posso fazer isso absolutamente bem. Então, aí o que vai acontecer? A hora que eu mudar a lógica de base, quer dizer, se eu pensar, por exemplo, na probabilidade ligada à lógica trivalente de Lukashevich, não tem mais conjuntos aí, porque não tem conjunto de Lukashevich. Existe conjunto, a noção de conjuntos é ligada à álgebra de Boole, que é ligada à lógica clássica. A hora que eu mudo a lógica, acabou a brincadeira. Não estou mais, como eu disse para o David Miller, não estamos mais brincando no kindergarten booleano, né? Mudou o parquinho. O parquinho de diversões é outro. Bom, muito bem. O que eu vou mostrar aqui então?
é o argumento de Popper e Miller de que na lógica clássica não é possível haver um suporte probabilístico para a indução. Em 1983, Popper e Miller publicam uma carta na revista Nature, afirmando que o suporte, afirmando e demonstrando, segundo eles, uma carta, que o suporte probabilístico não pode ser indutivo, fazendo a defesa de que esse suporte só pode ser dedutivo. Quer dizer, se alguma coisa suporta, tem que ser dedução e não probabilidade, né? O assunto foi tratado em uma série de outros artigos e gerou muita controvérsia. Eles repetiram esse artigo, na minha opinião, muitíssimo mal escrito várias vezes, até que o Popper, sozinho, falou assim: olha, chega, ninguém entende nada, eu vou republicar isso aí. Em 85, ele tentou fazer uma coisa um pouco mais esclarecida e eu vou tentar mostrar essa prova aí. Bom, a ideia deles é o seguinte, é que o suporte probabilístico mede a diferença entre a probabilidade condicional de um evento e a probabilidade do mesmo evento. Quer dizer, eu vou chamar o seguinte, suporte de x dado y é a probabilidade de x dado y menos a probabilidade de que x teria sem o y. Então, intuitivamente, vai medir o seguinte: quanto é que o y está interferindo na história, né? Se o y não interfere nada, a probabilidade de x dado y vai ser exatamente a mesma de probabilidade de x. Como assim? A probabilidade de que caia um dado par, cai um número par no dado. Dado o quê? Dado, infelizmente, given that, né? O dado tem dois em português, é um problema que tem mesmo nome. Dado que hoje é terça-feira, é a mesma coisa que vai cair sem nada, sem dado coisa nenhuma. Então, nesse caso, se o y não interfere absolutamente nada no x, o suporte é zero, porque essas duas coisas são iguais, né? Então, nesse caso, está sendo considerado o suporte de x por y, ou seja, o quanto y interfere no evento x. Se há alguma diferença, os eventos são dependentes. Se a diferença é zero, são independentes. Então, essa é uma ideia muito simples que aliás, a matemática, só para fazer um comentário, assim, a matemática do Popper, em geral, é muito simples, matemática tico-tico, mas tão embrenhada que acaba ficando confusa no final. Eu vou tentar desconfundir. Essa notação é a que o Popper usa? Porque essa vírgula aí é horrível. É horrorosa. Ele devia ser uma barrinha. É uma barrinha, isso aqui é uma barrinha. Todo mundo escreve isso. Aliás, eles não só não apresentam bem os argumentos, como inventam notações complicativas. Devia ser P de x dado y. É assim que todo mundo faz, né? Então ele põe P de x, vírgula y. Que todo mundo vê como probabilidade conjunta de x e y. Então é isso aqui que devia ser. Bom, tem outras complicações, nós vamos ver que essa não é a primeira, né? Bom, muito bem. Eu não me incomodo que vocês façam as perguntas no meio, porque isso aqui é um pouquinho complicado. Eu vou tentar mostrar todos os passos lógicos elementares, é lógica proposicional, da maneira mais simples possível, enrolada em si própria. É um rolinho de lógica. Vou tentar mostrar porque... Bom, muito bem. Então o suporte probabilístico é isso aqui. Na presença de z, ele ainda complica mais aqui. Suporte probabilístico de x por y na presença de z. Então aí entra uma coisa aqui que é uma tripla, né? Não é uma tripla, é uma função que depende de três entradas, que é a probabilidade de x dado y e z. Isso aqui é um e, quando não está escrito nada, a conjunção é um e, x e z, menos a probabilidade de x dado z. Então aqui complica mais ainda com entre o z. No caso particular, quando z é uma tautologia, z ninguém está interessado no z, volta a ser aquela de cima. Não importa muito, porque eu vou usar mais essa outra aqui. E a probabilidade absoluta de x, dada aquela condicional,
Uma coisa interessante que a Juliana vai falar depois é que o Popper, ainda por cima, teve uma axiomática dele própria da probabilidade condicional, como uma coisa primitiva. E em termos de Kolmogorov, a probabilidade condicional é assim, se vocês nunca viram isso, é uma coisa seguinte: a probabilidade condicional é calculada da seguinte maneira: a probabilidade de x dado y é a probabilidade de x e y dividido pela probabilidade de y, tá certo? Então isso aqui é uma coisa derivada da probabilidade simples. No caso do Popper, ao contrário. No caso do Popper, isso aqui é primitivo e a probabilidade absoluta ou simples comum é dado o seguinte: a probabilidade comum é a probabilidade de x dado uma tautologia, que para complicar tudo ele escreve ao contrário. Ele não escreve A, x implica Y, ele escreve Y é implicado por x. Eu perguntei para o Miller, desculpa, perdão. Não, o suporte probabilístico de x por x dando um valor estranho. De x por x dá 1. Dá 1? Ah, não, você fala o suporte probabilístico? Sim. De x por x dá 0. Desculpa lá, não dá 0 não. X por x dá 1 menos a probabilidade de x. X por x dá 1 menos a probabilidade. Que vai ter uma interpretação. Agora um minuto. Então, para complicar tudo, ele ainda escreve, ao invés de x implica y flecha ao contrário de x. Eu perguntei para o Miller por que ele falou: por que não? Tá bom, por que não? Tá bom. Tudo isso aqui tá tudo bem? Não interessa muito aqui. Veja só, o que ele chama de contra-suporte probabilístico é menos o contra-suporte é menos o suporte, né? E aqui, no caso de 3 valores, de 3 entradas também, não interessa muito. Interessa só, nós vamos olhar só o caso de 2 variáveis aqui. Então, o que ele chama de contra-suporte é menos o suporte. Uma das complicações matemáticas da teoria, eu vou dizer uma coisa aqui do ponto de vista de filosofia da matemática, de quem trabalha com matemática. É a mistura de coisas, produto com soma e diferença. Isso dá uma complicação no cálculo enorme. Na minha opinião, é parecido com o problema da conjectura de Goldbach, né? O par é a soma de 2 primos. Na hora que você mistura um conceito de primo, que é um conceito que envolve multiplicação, produto, com diferença ou soma de 2 primos, você vira uma confusão que não se consegue chegar a nada. Complica muito, não é que seja impossível, mas fica muito complicado de você fazer as contas. Então, uma das coisas interessantes aqui, na minha opinião, é que ele mistura essas coisas com menos e tal, negativo. Isso complica as contas e faz elas ficarem enredadas, né? Bom, o que ele mostra aqui basicamente no começo das coisas é o seguinte: a probabilidade está entre 0 e 1. Parece que também parou de funcionar isso aqui. A probabilidade está entre 0 e 1, a probabilidade condicional também entre 0 e 1, mas o suporte está entre menos 1 e mais 1. Então não é um número entre 0 e 1, tá? Vê se você consegue fazer ele funcionar. Não é um número entre 0 e 1. O suporte estão cheios de eventos surpreendentes. Tá. Pode ser menos 1, pode ser alcançado se eu tiver uma sentença existencial e a sua negação universal. Por quê? Por exemplo, a probabilidade de que existe um número primo par maior que 2. Dado que todo número primo maior que 2 é ímpar, isso aqui vai ser 0, né?
e vai dar -1, porque eu vou tirar alguma coisa dela. Ou mais 1. Bom, não interessa muito isso, interessa o fato que esses números aqui podem estar entre 1 e -1. Bom, por que as definições relativas são necessárias? Vamos tentar ver como é que ele vai colocar aí essa história. Então ele está dizendo, ele começa dando um exemplo do que ele chama de raciocínio indutivo, que é o seguinte, ele vai dizer que, por exemplo, é uma evidência, todos os cisnes da Áustria encontrados eram brancos em 1650. Como o Chico disse, os exemplos é sempre assim, cisne branco, cisne negro, mas é porque isso justifica o nosso símbolo do workshop, que tem um cisnezinho, um Black Swan ali, né? Porque é só disso que eles falam. Inclusive o livro do... como é que ele chama? Tá. O Black Swan. Bom, e essa é uma evidência. A hipótese indutiva é que todos os cisnes da Áustria e Bavária são brancos em 1650 e também daí para frente até o ano 3000. No ano 3000 vai mudar uma coisa. Qual é a medida do suporte probabilístico dado de E para H? Quer dizer, que a evidência, qual é a medida do suporte probabilístico de que a evidência E tem para essa hipótese H? Então, às vezes tem uma necessidade de uma terceira sentença, ou seja, qual seria a hipótese, o valor da hipótese, a medida do suporte probabilístico de E para H, dado no background knowledge B, dado dentro de uma teoria, dentro de um corpo teórico. Mas, por enquanto, isso é uma generalização, ele mostra aí que a teoria, ele faz vários comentários, e que a teoria dele também suporta o fato de que a questão de uma evidência para uma hipótese indutiva pode sim depender de um corpo teórico, que é o background, mas por enquanto não vamos nos importar com essa terceira coisa, e é por isso que essa medida S é ternária. A medida S estendida pode ser vista como ternária, mas por enquanto isso não interessa para a gente no momento. Nós vamos nos preocupar com duas variáveis. Bom, aí ele lembra aí no paper, estou fazendo uma revisão do artigo dele que o Popper escreveu, tentando explicar tudo isso melhor pela terceira vez que ele tinha publicado esse negócio. Alguns teóricos não permitem probabilidades absolutas, só tentam trabalhar com a probabilidade condicional, né? Então é por isso que ele tenta justificar que por causa disso, que ele, para evitar certos problemas que tem essa probabilidade condicional, por exemplo, a probabilidade de Y não pode ser 0, porque eu não posso dividir por 0. É um problema aqui. No entanto, para Popper, ele fala, bom, eu vou resolver esse problema de que maneira? Ele diz, pode ser sim, pode ter um evento de probabilidade 0 aqui na teoria dele. Ele contorna essa questão propondo uma nova axiomática para a teoria da probabilidade condicional, onde ele permite que isso aconteça, que a probabilidade de Y pode ser 0, porque ele não está fazendo essa conta, dividindo um número pelo outro. Ele tem outra alternativa, isso que a Juliana vai mostrar amanhã, né? Tá. Muito bem, então ele está explicando por que ele precisou fazer uma nova axiomática e tal, por que algumas das funções dele são ternárias, mas tudo bem, isso é uma explicação que ele dá no paper lateral, que ainda não chega no fundo da questão. Bom, agora o que ele vai definir aí é uma coisa muito interessante, chamada o suporte probabilístico, né? Medida do conteúdo lógico de uma proposição. Vamos ver por que isso aí tem a ver com o conteúdo lógico. Isso é uma coisa que os estatísticos não fariam, acho eu, pensar no conteúdo lógico, porque Júlio, nós estamos aqui num seminário aberto, pode me corrigir se eu estiver indo contra a corrente, mas no
importa muito para alguém que está fazendo estatística se alguma coisa é uma tautologia. Aliás, acho que eles até jogam fora as tautologias. Aqui o Popper vai fazer também, de certa maneira. Vamos ver como. Só que ele vai jogar fora de maneira formal. Ele diz o seguinte: podemos interpretar o todo da teoria de probabilidade objetivamente, interpretando a probabilidade absoluta. Absoluta é aquela, esta daqui, absoluta é esta, P só, ou seja, a probabilidade simples e comum, absoluta, com uma medida lógica, não subjetiva do conteúdo lógico de uma proposição, ou mais precisamente do grau de falta de conteúdo, dado que a probabilidade absoluta de x decresce com o aumento do conteúdo de x. De fato, eu vou explicar essa história. Nós podemos introduzir a medida do conteúdo fazendo com que essa medida cresça com o decréscimo. Que história é essa? A ideia é o seguinte: se x, basicamente a história é essa, se x é uma tautologia, a probabilidade de x é 1. Tá? Então, o conteúdo é 1 menos p de x, quer dizer, o conteúdo de interesse, o conteúdo de surpresa de uma tautologia é 0. Essa é a ideia aqui. Então, o conteúdo é inverso ao quanto aquele negócio é demonstrado. Isso faz muito sentido na filosofia do Popper, e faz muito sentido, de certa maneira, também, porque dizer que alguma coisa, se eu fizer uma teoria que só tenha tautologias, ela não vai dizer nada. Ela não diz coisa nenhuma. Do ponto de vista do Popper, ela não diz coisa nenhuma porque ela não pode ser falsificada. Então, quanto mais uma teoria possa ser ou pode ser falsificada, mais interessante, mais científica ela é. Mais científica ela é. É por isso que ele faz essa medida ao contrário, que ele subtrai aquelas coisas que têm alta probabilidade, que são tautologias e leis lógicas, etc., e mede o conteúdo. Né? Dessa forma, por exemplo, não sei se se alguma coisa tem probabilidade, por exemplo, assim, uma contradição. Imaginemos que uma contradição, na teoria clássica, tem probabilidade 0. Uma contradição, então, vai ter um conteúdo 1 menos 0, vai ter o máximo conteúdo. Mas isso causa um outro problema, né? Um escândalo, chamado escândalo da dedução. Né? Porque então uma tautologia, uma contradição é o que mais interessa, tem mais conteúdo. Mas aí você está trivializando, tá correto? Trivializa tudo. Vai ter um conteúdo tão alto, tão trivial, que não me interessa mais. Você exagerou. Se x for um conjunto de medida nula, aí sim. Se x for um conjunto de medida nula que não seja uma contradição, eu concordo. O que é um conjunto de medida nula que não é uma contradição? É um exemplo clássico, né? Como é que alguma coisa pode ter probabilidade 0 e ser não vazio? E ser não vazio. A probabilidade 0 e acontecer. Acontece alguma coisa com probabilidade 0? Um exemplo clássico é o seguinte: você pega um tabuleiro aqui e faz uma reta aqui de 0 a 1 e põe os números. Digamos, aqui você tem aqui os números, aqui, várias coisas aqui. Então você joga um dardo, e qual a probabilidade de você acertar um racional aí dentro? Bom, a probabilidade de acertar um racional aqui é 0, porque os racionais têm medida nula, do ponto de vista matemático, dentro dos reais de 0 a 1. Né? A probabilidade de acertar um racional aqui é 0. Mas, no entanto, você pode jogar um dardo e acertar o racional. Supondo que o dardo tem a pontinha bem fininha e tal. Então, acertar um racional num jogo de dardo desse aqui é um evento de probabilidade 0 que não é impossível. Quer dizer, coisas com probabilidade 0 acontecem, é o Black Swan. Tá bom. Então é isso. Mas veja bem, então o interessante é o seguinte, Júlio, de fato ele nem fala de medida, né? Porque aqui a teoria dele, como a gente está dizendo, não é sobre conjuntos. Ele não tem como falar de conjunto de medida nula. Mas ele admite que tem coisas, tem eventos que têm probabilidade 0 e não são a contradição.
tomando cuidado de que a contradição tem probabilidade zero, mas não a recíproca não é verdadeira. Bom, a definição de suporte probabilístico em duas variáveis vai ser uma generalização daquilo que vai dizer o seguinte. Contradição tem valor 0 ou 1? Probabilidade é 0 ou 1? 0. Para Popper tem 0? Para todo mundo. Para todo mundo. Para Mas Popper. você acabou de dizer que tinha probabilidade de 1, no caso... Suporte. Não. Eu disse isso aqui, ó. Peraí. Bom, Ctrl L, assim. eu disse isso aqui, Rodolfo. Esse suporte é 1 menos a probabilidade. Se eu tenho uma contradição aqui, a probabilidade da contradição é 0, então o conteúdo da contradição é 1. Conteúdo é 1, não a probabilidade. Conteúdo é 1 menos. Tá? Bom, o conteúdo em termos de binário é aquele CT de XY, é 1 menos agora a probabilidade condicional, né? E ele demonstra, Maíra, isso aqui está errado porque não é uma definição, tá? E hoje Deus corrigiu e no slide ficou ali. Esse 1.13 e 1.13.1 não são definições, são resultados, teorema, lema, sei lá, é uma consequência. Eu posso mostrar que o conteúdo de x é menor ou igual ao conteúdo de xy, maior conteúdo de y e o p de x também. Bom, tá, isso aqui são consequências algébricas muito simples das definições, não interessa muito isso aí. O que é interessante aqui é o seguinte: se y deriva x, quer dizer, se x é consequência lógica de y, então o conteúdo de x dado y é 0. Por quê? Porque o x é consequência de y, eu posso demonstrar isso facilmente. X é consequência, então ele não tem nenhuma surpresa, não tem nada de novo, não tem informação nova rolando aí na história. E a probabilidade condicional é 1, justamente, porque uma é 1, a outra é 0, é 1 menos a outra, né? Na probabilidade do Popper, quando y dado x, a probabilidade de x dado y é 1. Aí 1 menos 1 dá 0. Isso aqui está, no 1.15, tá aí. É isso aqui. Quer dizer, isso vale tanto na... A axiomática da probabilidade condicional do Popper é muito interessante, porque ela é mais ampla do que todas, ela subsume a clássica, a do... de vários outros, né? Do Reichenbach, eu acho que de vários outros. Ela até do Kolmogorov e tal, todas acabam sendo casos particulares da axiomática do Popper. Ela é bem interessante e, na verdade, é uma álgebra. Bom, aqui tem várias coisas que você pode demonstrar. Por exemplo, eu só vou me concentrar na 1.16.3. Na 1.16.3, que diz o seguinte: o suporte, olha, aqui a flecha invertida, x desimplica y, é lida como xcy, é o mesmo que se x, então y. Hã? Ctrl L para mim. Vou voltar no negócio, acha? Tá. Então vamos só prestar atenção no 1.16.3, que de novo, olha, só na sua mão que funciona. Eu sei porque que você consegue fazer isso funcionar. Eu queria apontar. E na sua também, não sou eu. Sua causa ou efeito? Não, eu quero apontar. Apontar não aponta, tá bom. 1.16.3 é o que nós vamos usar na prova dele lá. Mas eu vou refazer essa conta que diz o seguinte: o suporte de y implica x. Dado y na presença de z é menor ou igual a 0. É sempre negativo. Só isso que interessa. Só isso que interessa de tudo isso aqui. Tudo isso aqui você pode demonstrar e tal, dar um trabalho, fazer essas contas, etc. Mas o suporte de y implica x na presença de y, dado y, é 0. Quer dizer, não acrescenta nada. É menor ou igual a 0. Não acrescenta nada.
Mas eu vou refazer essa... Walter, Oi? o último lá embaixo não é o contrário? CY então X? Aonde? Última linha. 1.16.6? Não, a última palavra do slide. Lembra? A flecha invertida é tida como X, CY. CY então X. Ah, sim, Y então X. Tá errado. Isso é a culpa da mãe. Certo. Tudo que eu escrevi errado é culpa dela. Tá. Tá bom. Uma coisa muito interessante é que o Popper descobriu em 1938, querem botar o ar-condicionado? Não sei se... tá muito quente, né? E vai ficar mais difícil de ouvir, mas eu falo mais alto. Popper descobriu em 1938, 40 anos antes quase, do que o famoso resultado da trivialização de David Wilson. Ele teve uma intuição que eu acho que é notória e que pouca gente deu atenção. Ele descobriu uma coisa chamada lei do excesso. A lei do excesso é o seguinte, aquela lá, definição 17. Vamos definir o excesso de x em relação a y como a probabilidade de que y implica x menos a probabilidade de x dado y. Veja só por que isso é interessante. É porque parece muito, se a gente não pensar demais, parece muito que a probabilidade de x dado y é a mesma coisa do que a probabilidade de que y implique x, né? Porque x dado y tem uma cara de que primeiro você tem y e y acarreta x, causa x de alguma maneira. Então parece, muitos filósofos acreditaram durante muito tempo, era óbvio que isso era o caso, só não sabiam como demonstrar, que a probabilidade de x dado y pode ser vista como a probabilidade de um condicional. Quer dizer, que a probabilidade condicional pode ser vista como a probabilidade de um condicional, um condicional material, no caso do legal. Só que isso não acontece, não é verdade, não pode ser. Não existe maneira de fazer isso, a não ser que a sua probabilidade só tenha os valores 0 e 1. Mas não. Você colapse a noção de probabilidade. Se você quer valores intermediários, isso não pode acontecer. Quem demonstrou isso foi David Lewis, num famosíssimo artigo, em 1976, depois ele retomou em 86, deu uma série de publicações sobre essa questão do teorema do resultado da trivialidade de Lewis. Quer dizer, o que chama trivialidade? Quer dizer o seguinte, essa igualdade só subsiste para probabilidades triviais, a saber, aquelas que só admitem o valor 0 e o valor 1 e nada mais no meio. É o chamado resultado da trivialidade. Bom, Popper, 40 anos antes, quase, percebeu que seria interessante medir essa diferença. Se ele acreditasse que as coisas eram as mesmas, ele não teria definido isso, tá? Porque ia ser sempre 0, certo? Então ele definiu isso intuitivamente, acho eu, uma tese de história da filosofia, imaginando que iam ter valores não nulos, ou seja, que as coisas iam ser diferentes. Ele tem uma grande intuição que eu acho que nunca foi levada em conta na história desse resultado de trivialização. Bom, a coisa pode ser vista em 3 variáveis também, mas não interessa muito. E tem um lema que mostra que esse excesso... Mas essa flecha aí do Popper é a implicação material, né? É a implicação material. Hã? É a implicação material. É a implicação material. Tá bom, é implicação material. Você pode dizer, tá bom, a implicação material não é difícil ver que isso acontece e tal. Mas é uma ideia, porque muitos filósofos antes dele achavam que até com a implicação material isso funciona. O que de fato o Lewis mostrou é que não só a implicação material, mas qualquer condicional
qualquer outro condicional que você inventar, lógico, que satisfaça algumas das condições mínimas, isso vai acontecer, não é igual, é diferente. Tá bom. Tudo bem que o Popper pensava na implicação material, ou numa implicação que tivesse algumas propriedades mínimas. Ele mostra também uma coisa interessante, que essa noção de excesso está ligada com aquela noção de conteúdo, que é 1 menos a probabilidade condicional. É muito interessante essa prova aqui. Isso aqui é um exercíciozinho bem engraçado. Eu não vou usar isso aqui na apresentação minha na prova, mas é engraçado, quer dizer, não são coisas inventadas ad hoc, elas se interconectam, tá certo? As definições deles se interconectam muito bem. Tá. Bom, agora vamos passar então a prova da impossibilidade do suporte probabilístico do tipo. Vamos ver como é que ele prova isso aí. Iniciamos com uma hipótese qualquer, H, e uma evidência E qualquer, sendo que E pode oferecer suporte ou contra-suporte H. O mesmo seria independente. O que ele quer dizer com isso? Ele vai examinar o caso geral. Ele vai examinar o caso geral da indução ter ou não um suporte probabilístico. Ele começa tomando uma hipótese H e uma evidência E. E pergunta, em que condições a evidência E apresenta um suporte para a hipótese geral H? Ela pode ser uma hipótese a favor, pode ser contra, ou pode não ter nada que ver, ser completamente independente. Bom, agora começa um truquezinho lógico dele aqui. Ele fala, introduzimos uma hipótese auxiliar. Precisaria muito de apontar agora, mas tudo bem, vou fazer assim. A pilha da fraca. Pode ser. Não sei. Bom, introduzimos uma hipótese auxiliar G igual a E implica H. Então ele vai tomar. Eu não sei o que é E, nem o que é H, mas tomo G como E implica H. A notação horrorosa dele é escrito ao contrário, mas é E implica H. G é mais fraca que H, pois temos que H deduz G, mas G não deduz H em geral. Porém, na presença de E, são logicamente interdedutíveis. Então vamos ver por que isso. Vamos ver por que acontece isso. Acho que dá para ler aqui bem, né? Tá. Por que é que... Isso aqui é lógica básica. Cálculo tico-tico 001. Tá? G é E implica H. Por que é que ele diz elas não são a mesma coisa? G é mais fraca. Ele pegou uma hipótese auxiliar mais fraca. Veja bem, mais fraca. Porque H implica G. Por que é que H deduz G ou implica G, etc? Por que H deduz G? Bom, é porque H deduz que E implica H. Isso aqui é uma A implica que B implica A. Um axioma da lógica que está no livro do Mendelssohn. A implica que B implica H. Então, H, isso aqui é teorema da dedução, tanto faz usar implica ou usar esse símbolo de dedução lógica. H deduz que E implica H. Isso aqui você pode, se você não gosta, não sabe lógica, não sabe fazer conta, você vai na tabela verdade e vê. Toda vez que H é 1, E verdade, é verdadeiro, E implica H é 1, independente de quem seja E. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui é verdade. H deduz G, mas G não deduz H. Mas G não deduz H. Ou seja, E implica H, não deduz H. É fácil ver por quê também. Na tabela verdade, se você tomar H como 0 e E como 1, você vai ver que isso aqui é isso. H como 0 e E como 0, isso aqui é 1 e esse é 0. Bom, então, tudo bem.
O que ele quer dizer é o seguinte, é só isso, ele está fazendo vários truques lógicos. Ele pegou uma hipótese auxiliar que é mais fraca ainda, e vai trabalhar com essa hipótese fraca. Tá? Porém, na presença de E, H e G são logicamente interdedutíveis. Mais um truquezinho lógico. Na presença de E, quer dizer, se eu tenho E, H implica G. E E também, G implica H. Por que isso é o caso? Porque se eu tenho E, então H, que é E, implica H, H implica G, né? H implica G sempre, H implica G, tá? E se eu tenho E e tenho G, aí eu tenho H também, porque o negócio é E implica H, dado E, modus ponens, H. Então o que ele demonstra aqui é o seguinte, na presença de E, H é equivalente a G. Muito inteligente o truquezinho do pouco, né? Na presença da evidência, tanto faz eu usar a hipótese fraca ou a forte. Na presença da evidência, elas são equivalentes. Tá aí, vamos lá. Como eu disse a vocês, a promessa é só usar lógica que pode ser vista na tabela verdade. Não precisa nem de axioma, nem de nada. Bom, temos então o seguinte, a probabilidade de H dado E é a mesma de que a probabilidade condicional de G dado E. Do ponto de vista de probabilidade condicional, são as mesmas. Por que são as mesmas? Probabilidade de G dado E é a probabilidade de G, essa coisa que E implica H dado E, é a mesma coisa de que eu multiplicar por E desse lado aqui. Bom, por que isso é verdade? É porque a probabilidade condicional do Popper se comporta igual à clássica, embora ela não seja definida, como aquela clássica que é probabilidade de x dado y, é a probabilidade de x e y dividido pela probabilidade de y, embora ela não seja definida assim, ela segue, esta lei é uma consequência da definição do Popper. Então, por que P de G dado E, então vamos fazer a conta aqui. Probabilidade de G dado E é a probabilidade de... eu vou escrever do meu jeito, porque eu detesto escrever esse negócio ao contrário. E implica H dado E, que vai ser a probabilidade de E implica H. E dividido por P de E, que é a mesma coisa que probabilidade de E implica H. E, porque se eu botar duas vezes aqui, tanto a conjunção quanto a disjunção, E ou E é equivalente a E e é equivalente a E, dá na mesma, assim, E é equivalente a E, dividido por P de E, então isso aqui vai dar exatamente, dá na mesma, que se eu colocar, multiplicar por esse E aqui, vai dar probabilidade de H, de E implica H, E, conjunção com E, dividido por E, dá na mesma, ou não eu colocar esse E adicional aqui, mas E, conjunção E implica H, é H. É H e E, modus ponens, né? Modus ponens. E, que a palavra E está complicando com o E. E, E implies H. É H, H, E. Então dá na mesma H e E, que de novo dá na mesma que H dado E. Por quê? Por que é isso? Porque probabilidade condicional de H e E dado E é a probabilidade de H e E dividido por P de E, que é a mesma coisa que a probabilidade de H dado E, que é isto. Ou seja, esse E que aparece a mais aqui não interessa não.
Bom, então ele faz a conta, veja bem, é uma conta elementar, que só tem passos lógicos elementares, mas que acaba, se você não tem prática, você acaba ficando complicado no meio aí, né? Mas é uma demonstração. É uma demonstração, quer dizer, de toda maneira, a probabilidade condicional de H dado E é igualzinha à probabilidade condicional de G dado E, ainda que H e G não sejam as mesmas. Ainda que H e G não sejam as mesmas. Bom. Bom, continuação. Na presença de E, G contém... qual é a conclusão disso? Na presença de E, G contém tudo o que H contém. Ou seja, o conteúdo de H e G relativos a E são equivalentes. Do ponto de vista de E, do ponto de vista da evidência E, o conteúdo real que H possui é a mesma coisa do que o conteúdo real que ele possui. Então temos, o ponto é o seguinte, o ponto importante é que temos o seguinte teorema: se G é igual a E implica H, acabei de mostrar ali, a probabilidade de H dado E é igual à probabilidade de G dado E. Isso é o que interessa na história toda aí. No entanto, agora eu passo final da prova, acabou a prova aí. Um problema filosófico centenário, para não dizer milenar, resolvido em 3 palitos. No entanto, o suporte de G dado E é negativo. Ou seja, o quanto E, igual, veja, acabamos de ver, G e H têm o mesmo conteúdo, eles têm a mesma, se comportam da mesma maneira em frente à probabilidade condicional. No entanto, o suporte de G dado E é negativo, sempre. Quer dizer, quanto E suporta G, é negativo. Nesse caso, E se comporta como antievidência para G, ainda que se comportasse como evidência para H. Vamos mostrar, depois eu discuto o que significa isso. A razão é uma das leis do excesso de Popper, do teorema 1.16.3, que eu mostrei lá atrás, ali 1.16.3, que no entanto eu vou fazer a conta aqui em particular para esclarecer melhor, porque ele só usa um caso particular, né? A razão é a lei do, como eu disse, Popper notou em 1938, que a probabilidade condicional material, se A então B, normalmente excede a probabilidade condicional de B dado A. Isso aqui não está no paper essa continha que eu vou fazer, não está no artigo do Popper, e é uma conclusão que ninguém já entendeu o que ele está querendo dizer. Eu quebrei a cabeça e achei montando aqui e ali uma demonstração para isso. Vamos ver o que significa isso. Então, a probabilidade de A implica C, eu estou usando do jeito certo a flecha, é a mesma coisa do que a probabilidade de não A ou A e C, porque A implica C, é não A ou C, e tanto faz eu botar aquele A ali ou não. Tabelinha de lógica. Do passo 1 para o passo 2, A implica C é equivalente a não A ou A e C. Duas coisas equivalentes, lei da probabilidade do Popper, inclusive, tem a mesma probabilidade. São equivalentes, mas isso daí, pela lei do... como é que chama? Da aditividade, não A ou A e C vai dar a soma, não A mais A e C. Por quê? Porque não A e A e C são incompatíveis. De certa maneira, a interseção entre elas é zero. Não tem relação. Ou, em outras palavras, do ponto de vista lógico, não há E, A e C dá bottom, dá uma contradição. Então, nesse caso, a probabilidade de maneira geral, olha só, de maneira geral a coisa funciona assim. De maneira geral,
probabilidade de A ou B mais probabilidade de A e B é probabilidade de A mais B. É chamada de atividade finita. Ou, em outras palavras, probabilidade de A ou B é P de A mais P de B menos P de A e B. Se A e B, se essa conjunção aqui é zero, por assim dizer, quer dizer, se A e B dá uma contradição, eu posso apagar isso aqui, então vai ficar exatamente o que está escrito ali. A probabilidade de uma disjunção é a soma dos dois lados, né? É a soma dos dois lados. Muito bem. Estamos aqui no terceiro momento ali. 1, 2, 3. Mas isso aqui é a mesma coisa que probabilidade de não A mais a probabilidade de C dado A vezes P de A. Por quê? Porque a probabilidade de C dado A vezes P de A, faço de novo a conta aqui, vocês não precisam se preocupar com as minhas continhas. Vocês só precisam se convencer de que essas contas são absolutamente elementares. A probabilidade, estou dizendo que a probabilidade de A e C é a mesma coisa do que a probabilidade condicional de C dado A vezes P de A. De fato, probabilidade de C dado A vezes P de A, isso aqui é a probabilidade de C e A dividido por P de A vezes P de A, corta, isso aqui fica a probabilidade de C e A. Muito bem, então aqui eu substituí aqui, mas isso é maior ou igual, eu só fiz uma coisa, que é pena que não dá para apontar, porque exatamente o que eu fiz aqui foi exatamente multiplicar por P de C de A. Por que, hein, que esse negócio é maior ou igual? Porque eu multipliquei por alguma coisa que é menor ou igual a 1. Eu não sei se esse truque é óbvio para todo mundo, que tem algumas restrições em matemática tico-tico, mas é o seguinte, se eu tenho isso aqui, x mais y, eu multiplico isso aqui por algum número, um terço, qualquer coisa, isso é menor ou igual do que x mais y. Né? Multipliquei por algum número menor que 1 aqui. E o que é menor que 1? Uma probabilidade. Qualquer probabilidade é menor que 1. Multipliquei maldosamente por probabilidade de C dado A. Para quê? Porque isso vai ser igual, agora soma o A com não A, etc. Um passo elementar que eu não vou encher a lousa aqui, dá P de C dado A. Para P de A maior que zero, isso só vale porque eu... Lembra que eu cortei ali, eu só podia ter cortado se fosse não nulo e tal. Com igualdade, C e somente C, P de A é 1, a outra é 1. Aqui a igualdade está menos 1. Bom, final das contas é o seguinte. Além do excesso, o excesso C dado A, que é P de A implica C menos P de C dado A, é maior ou igual a zero. Foi o que eu... Aqui, ó. Maior ou igual a zero. Quer dizer, é uma demonstraçãozinha de 3 linhas que mostra que esse excesso é sempre maior ou igual a zero. Nunca é negativo. O que significa isso? Significa que a probabilidade do condicional material é sempre maior ou igual do que a probabilidade condicional. Né? A probabilidade do material é sempre maior ou igual do que a outra. E vai ser igual, será igual quando tiver, dá aquele colapso de trivialização, etc. Consequentemente, o suporte de G dado E, que é a probabilidade condicional de E implica H, dado E, menos a probabilidade de E implica H, vai ser menor ou igual a zero. Contrário, né? É maior ou contrário, menor ou igual. Então, não importa, está demonstrado aqui por A mais B, usando apenas raciocínios matemáticos absolutamente elementares, que o suporte de E para G é menor ou igual a zero. Independentemente, lembra, G era a hipótese fraca, era fraca. Independentemente de se a forte, por acaso, fosse positiva ou não. Independentemente. Quer dizer, o que quer dizer essa história toda? O
que quer dizer essa história toda? Portanto, E sempre contra-suporta G. Lembra? G é a hipótese fraca, H é a hipótese mais forte. A evidência, eu não sei qual é, mas o que quer que ela seja, ela é contra-suporte para G. Então, se o suporte de H, se por acaso o suporte, o G é sempre negativo. Se o do H for maior ou igual a zero, isso se deve ao fato, aí o que ele está falando aqui, de que S, o suporte de H ou E é maior ou igual a zero, de onde ele tira isso? Ele tira isso lá de trás daquelas continhas ali. Ele tira lá de trás daquelas continhas de que aqui no 1.16.3 e no 1.16.2 ele contrasta a implicação com a disjunção. Então ele faz a seguinte conclusão. Se isso acontece, se por acaso, esse aqui é sempre negativo. Se o outro for positivo, isso se deve ao fato de que o suporte da disjunção é maior ou igual a zero. Ou seja, faz as contas indo lá atrás aqui, porém, o que quer que seja, esse suporte de H ou E, dado E, é um suporte totalmente dedutivo. Dedutivo, não tem nada a ver com indução aí. Como demonstrado por 161, a positividade de SH dado E não se deve a nada a não ser o suporte dedutivo. Portanto, não há lugar para nada tal como suporte indutivo. Não tem nada a ver, essa conta não entra em indução em lugar nenhum. Ou seja, a questão da probabilidade aí fica completamente jogada de lado. Não tem, isso é uma questão de lógica dedutiva. Acabou a história. Tá? Eu sei que tem gente que vai pular da cadeira. Tem gente que vai pular da cadeira, como já pularam vários filósofos que disseram: isso não funciona, isso tem muitas premissas, isso só funciona por causa da álgebra de Boole. A indução que você está falando não é uma indução tão generalizada, tão absurdamente geral, que é óbvio que não vai valer, etc, etc. Tem uma montanha de argumentos contrários, mas não deixa de ser uma hipótese, uma provinha corajosa. A provinha é corajosa. E a Maíra, na dissertação do mestrado dela, vai investigar essa questão toda, né? Bom, eu vou dar minhas considerações finais do que eu acho que isso significa. Tá? As leis do excesso de Popper de 1938 são um antecedente notável, assim vejo eu, né, do teorema da trivialização de David Lewis, que é chamado, o paper chama-se Probabilities of Conditionals and Conditional Probabilities. Comparando as duas coisas. Em 1976, um resultado extremamente importante, também ele um pouco controverso, tem algumas, tanto que ele teve que refazer o resultado 10 anos depois, em 86, e hoje tem teoremas interessantes que dizem a maneira mais simples de obter esse resultado, nós vimos no seminário nosso, é a maneira mais geral possível de obter esse resultado, até um artigo recente. Mas tudo bem, o que eu quero dizer é que eu vejo a lei do excesso de Popper como um antecedente notável do trabalho do David Lewis que ninguém levou em conta, que eu saiba. Ainda que Popper e Miller apresentem mais de uma prova, porque é aquele problema, né? Quando você apresenta, no mesmo paper ele apresenta, que eu acabei de falar agora, tem uma segunda prova mais complicada e uma terceira pior ainda. Quando ele apresenta cada vez mais uma prova, dá a impressão que ele próprio não está acreditando na primeira, né? Senão não precisava. Quando você demonstra alguma coisa matemática, ninguém apresenta duas, se tem uma. Então, ainda que Popper e Miller apresentem mais de uma prova para seu argumento de impossibilidade e suporte e probabilidade para a indução, a questão está ligada ao teorema da trivialização. Por quê? Porque está ligada a tal, pelo menos essa prova que eu mostrei, está ligada à lei do excesso. E a lei do excesso é pilar para o teorema de trivialização. Mas Popper e Miller também mostram que existe uma medida alternativa
de probabilidade condicional, que é muito simples e tonta, parece muito simples e tonta, que é isso aqui. O Miller escreve um artigo de 25 páginas sobre isso aqui, parece uma bobagem. Ele diz o seguinte: eu sei que x deduz y é a mesma coisa que não y deduz não x. Tá bom, isso aqui nem lógica é contraposição, tá? Então, se eu tomar o seguinte, probabilidade de y dado x em geral, não no caso que x deduz a y, mas no caso geral, em geral, eu esperaria ou não que a probabilidade condicional de não x dado não y fosse a mesma coisa. Ele mostra, não é. No caso geral, isso não acontece. Essa daqui, ele chama de Q, medida Q. E ele mostra que essa medida Q, no outro artigo que a gente viu, que está numa revista, lá disponível online, naquela revista Princípios de Natal, ele mostra que essa medida Q pode ser interpretada como o grau de dedutibilidade entre de x a partir de y, o grau de dedutibilidade, e essa medida aqui evita o teorema de trivialização de Lewis. Extremamente interessante isso. Talvez controverso, ninguém ainda escreveu nada a respeito, algum de vocês pode pegar o artigo e fazer a crítica, mas é interessante. Quer dizer, se essa medida aqui evita o teorema da trivialização, há uma esperança lógica probabilística para a indução, usando a medida Q, não a P. Quem vai escrever um artigo sobre isso? Não sei. Talvez algum de vocês. Mas existe esperança. Se não estatística, não vai mostrar o professor externo, pelo menos lógico, probabilística do ponto de vista da probabilidade lógica vista como a gente está vendo aqui, crença e tal, como chamada probabilidade epistêmica, né? Existe uma esperança. Eu acho que isso me parece uma conclusão bastante interessante para a história. Bom, é isso que eu queria dizer a vocês. Eu quero agora deixar a discussão, abrir para... Né, Rafael? Por favor, você pode coordenar. Muito obrigado. Obrigado. Duas observações. Né? Primeiro, a conclusão que a gente chegou lá que você chegou lá bem no comecinho, que essa medida de conteúdo lógico, né? O conteúdo lógico de um conjunto de medida nulo é máximo. Né? Eu vou gastar um bom tempo para argumentar exatamente isso. Você concorda com isso? Eu concordo com isso, certo? É isso aqui. Né? Conteúdo é 1 menos a probabilidade. Se o conteúdo tem medida nula, a probabilidade é 0 e o conteúdo é 1. Aliás, todo mundo com bom senso deveria, Mas é isso que você está falando. deveria concordar com isso. Né? Pega qualquer livro de física e vai ver o índice. Quem são os heróis? Os heróis são os caras que dão nomes a equações. O que é uma equação? Uma equação é uma descrição de uma subvariedade algébrica que, portanto, tem medida nula. Não sei se toda variedade algébrica tem medida nula. Imagino que seja o caso, né? Uma equação tira graus de liberdade do seu conjunto de soluções, tá certo? Você está num conjunto que tem medida nula. Todas as equações da física, todas elas são hipóteses de medida nula. Sim. Né? Olhando com o grau de liberdade né? E são as hipóteses de máximo interesse. Então, essa conclusão me parece absolutamente... Então, mas aí você vai concordar comigo que as integrais também têm medida nula, que são equações. O que é? Uma integral de x quadrado de x de 0 a 1 dá π sobre 2, sei lá. Não sei, as equações da física que aparecem aqui descrevem conjuntos que têm medida nula. Tá bom, eu acho que tá bom. Né? Agora, sobre a conclusão geral do Popper, ele inventou uma medida S
que é uma medida de evidência, uma medida de suporte, não sei o quê, e ele mostrou que essa medida S não serve para fazer alguma coisa. Isso. Duas conclusões são possíveis. Ou que essa coisa é impossível de fazer, ou que essa medida S não é a medida certa para fazer o que você quer fazer. Isso. Né? Exato. Por que a medida S não seria? Porque ela é baseada na probabilidade condicional P e não na Q, que a gente está falando. Mas deixa eu puxar para outra coisa. Não funciona para fazer o que a gente quer. Né? Eu vou mostrar, então, uma série de conclusões. É o S mesmo que é a conclusões clássicas da estatística, baseadas nesse mesmo erro de raciocínio. Então, o pessoal constrói uma medida de evidência, uma medida de suporte, vê que essa medida de suporte não serve para fazer alguma coisa, por exemplo, não serve para medir o suporte a hipóteses precisas, a hipóteses descritas por equações, portanto, não tem equações, a gente não deve considerar hipóteses que são equações, isso aí são hipóteses mal formuladas. Não, Zé, mal formulada é a sua medida de suporte, porque a gente faz ciência do jeito que a gente faz ciência. Não cabe aos inventores de medidas de suporte dizer para o físico ou para o químico como é que ele tem que fazer ciência. O trabalho deles é inventar uma medida de suporte que funcione para fazer ciência. É exatamente isso que eu digo que é apostar contra a matemática. Né? Eu estava brincando que é apostar contra a matemática. Você inventa alguma coisa, vê que aquilo não funciona e diz não existe. Não vai. É um erro que você apostar contra a matemática e, em geral, alguém acha uma maneira de fazer que deixa você com a cara no chão. É uma ideia, eu também acho. Eu concordo com você que isso aqui não é, né? Não é uma prova definitiva, não, porque depende muito das definições que ele está dando. Quer dizer, este caminho não chega ao lago. Portanto, o lago não existe. Portanto, o lago não existe. Dá a volta que você vai estar ao lago lá. Pensando na objeção que ele apontou, será que a gente deveria falar em prova de possibilidade ou de dispensabilidade? Dispensabilidade do que seria? Do suporte indutivo. Eu acho que dispensabilidade, talvez do jeito que o Júlio está dizendo, dispensabilidade da noção de suporte. Aí sim, dispensabilidade desta noção de suporte. Essa noção de suporte não leva a nada, não leva ao que eu pretenderia. Mas dispensabilidade geral, eu acho que não é o caso também, porque eu teria que provar que qualquer caminho, isso é desimportante. De repente há um caminho. Não, se tem um caminho em que, com aquela definição de suporte, você chegou a esse resultado, você não precisou mexer com indução, não é isso? Então, eu não precisei mexer com indução para dizer. Tá bom. Eu não precisei mexer com indução para dizer que. Não precisei mexer com probabilidade para dizer que. Como fundamentar a indução. Mas não quer dizer que eu não possa unir os dois conceitos de alguma maneira. Aí é complexo. Eu entendo que aí vai ter graus de variação no que as pessoas imaginam que sejam os fundamentos até do método científico, do método de prova, de provar alguma coisa, né? O método de provar alguma coisa. É parecido com o argumento que é o seguinte: o resultado da trivialidade de Lewis não sai, a Juliana que acha isso, não sei se você ainda acha isso, não consegue demonstrar o resultado da trivialidade se você partir de uma lógica paraconsistente, porque ele usa argumentos de explosão. Tudo bem, mas se eu não consigo demonstrar, não quer dizer que eu me livrei do argumento. Quer dizer que só nesse outro cenário eu ainda não tenho a prova negativa. Alguém, um gênio, poderá dar. Mas eu entendo que é complexo. A outra pergunta é por que ele fala em conteúdo lógico e não conteúdo cognitivo? Não sei, ele podia falar de conteúdo informacional. Na verdade ele faz uma confusão, ele fala de conteúdo, no próprio paper dele está isso aí, você quer ver? Ele fala de conteúdo lógico e depois ele fala contra-lógico.
Grau de falta, olha lá. Grau de falta de conteúdo. Tá vendo? Ele troca conteúdo lógico por falta de conteúdo. Ele faz uma certa confusão. Eu acho que ele não quer falar de informação. Acho eu. É que ele quer evitar a todo custo, né, entender a sentença. Ele quer falar de verdade, não de evidência, crença, essas coisas. Então, a interpretação dele, ele tenta dar uma interpretação de propensão da probabilidade, mas ele tenta usar a noção de frequência para falar. Então, eu entendo assim, quando ele fala de conteúdo, ele quer usar a noção de Tarski, ele quer usar noções rígidas que ele está falando. Então, ele quer conectar com a lógica. Eu acho que é essa neurose dele que força. Ele tem uma neurose lógica. Tem. Ele quer fazer as coisas dele ficarem quadradinhas e bem feitas do ponto de vista do que os lógicos concordam. Porque ele tem totalmente uma visão subjetiva, de probabilidade, não quer, não gosta. Então, informação ou conteúdo, não sei. Você pensou em conteúdo cognitivo? Não sei se ele quer fazer isso. Não vamos esquecer que o Popper também afastou toda a menção a qualquer coisa metafísica, né? Veio daquele ninho ali do Chico de Viena. Estava em Viena. Pois é, exatamente. Olha lá, então, embora a história da propensão dele, eu não consigo entender senão uma espécie de espírito metafísico que leva as coisas a propensão. Para mim parece que a metafísica é mais, no caso, não sei, fica aqui a pergunta porque eu não consigo julgar isso. Mas, você nota algum momento de lógica clássica, alguém fez alguma experiência com outra, fazendo essas contas com lógica inducionista, uma lógica mais fraca? como é esta conta aqui? Sim. Não. Ninguém fez. Tanto quanto eu saiba. Ninguém fez porque provavelmente se você colocar a lógica intuicionista por trás disso aqui, você não vai chegar a esse resultado. Isso não vai te dizer muita coisa. Vai dizer, bom, eu não cheguei ao resultado da impossibilidade, mas não quer dizer que seja possível também. Isso é uma que estava conversando agora. Esse é o problema. Agora temos uma hora de almoço. Uma hora de almoço, senão vamos na dúvida próxima. Tá bom. Muito obrigado.